Agora nós vamos fazer a instalação do nosso ambiente. Programação Full Stack, nós precisamos configurar o ambiente como um todo, desde a parte do front-end quanto a parte do back-end. Aqui, inicialmente, para o nosso ambiente de configuração, nesse curso que você está fazendo, está desenvolvendo junto comigo, que é a parte do JavaScript com TypeScript, nós vamos instalar todos os componentes básicos que eu preciso para esse curso inicial de JavaScript com TypeScript. Nós vamos então instalar o VS Code, o Node.js e as extensões do VS Code. Lembrando que para o JavaScript, necessariamente eu não preciso instalar o Node.js agora. Mas, como nós vamos usar isso daí no decorrer do nosso desenvolvimento, eu gosto de ensinar JavaScript com TypeScript utilizando o Node.js. Nós poderíamos utilizar, inclusive, um editor online para fazer essas aulas. E se você quiser utilizar um editor online, eu vou indicar para você. Porém, eu recomendo que você faça essa instalação para você já ir pegando o jeito do VS Code, que é um editor legal, padrão, para a gente fazer esse desenvolvimento. Então vamos lá. Abre aí o seu navegador, procura na internet por download VS Code. Lembrando, VS Code é Visual Studio Code, não é o Visual Studio completo. Nós estamos falando da parte do Visual Studio Code. Os nomes são parecidos, o fabricante é o mesmo, porém são dois produtos completamente diferentes. Aqui nós temos dentro do Visual Studio Code, nós temos aqui a plataforma Windows, Linux e Mac. Escolhe de acordo com aquilo que você tem de sistema operacional instalado no seu equipamento. Uma vez está feita a escolha, você vai baixar esse software e vai seguir na instalação padrão. Eu, particularmente, gosto de setar algumas coisas para ele abrir automaticamente para mim. Recomendo para você também. Você vai ver que você vai gostar muito do editor e quando você puder usar esse editor para fazer suas coisas, você vai preferir. Então, a partir do momento que eu baixo, escolho o setup e ele começa a minha instalação. Bom, aceito os termos do acordo. É um programa free, open source, free no sentido de open source no caso, da Microsoft. Ou seja, ela não vai te cobrar por isso, para você usar esse editor VS Code para você desenvolver suas aplicações. Aqui, pessoal, eu gosto de marcar abrir a extensão com VS Code e criar um atalho na área de trabalho, né? Minha preferência. Por que abrir? Porque quando eu dou um botão direito, ele aparece lá para mim, abrir com Code. E aí eu consigo abrir o arquivo que eu quero com o VS Code. Eu acho isso muito bacana, muito interessante. Próximo e instalar. Abriu sua instalação, concluiu. Eu abro meu VS Code. Quando eu entro dentro dele, ele está completamente limpo. E agora eu vou instalar as extensões desse VS Code. As extensões, elas são feitas para personalizar o meu desenvolvimento e para facilitar algumas coisas. Basicamente, nós vamos fazer a instalação de 3 extensões agora. A primeira que eu quero que você instale aí, olha, através deste ícone aqui onde são as extensões, é para a gente passar esse VS Code para português. Eu gosto de trabalhar em português. Então, português. E aí, diretamente da Microsoft, lembrando que uma extensão, ela tem o fabricante, né, a descrição, ela tem também aqui, o fabricante no caso que seria o autor, né? Então ela tem o autor, a descrição e o nome da extensão. Varia muito, os nomes são muito parecidos, mas cada autor varia as suas extensões. Então, quando eu for procurar uma extensão, eu tenho que olhar o autor dessa extensão e o nome da extensão. Aqui no caso eu estou colocando Português Brasil do fabricante Microsoft. Perfeito. Uma segunda extensão que nós vamos pesquisar aqui é a To-Do. O que faz a To-Do? A To-Do, ela possibilita que eu, durante o código, eu relacione as minhas tarefas a fazer, quer dizer, To-Do, né? O que eu vou fazer. Então, no próprio código eu vou lá e coloco comentário daquilo que está pendente na minha programação. E aí ele cria uma lista para mim
de todos os comentários que eu coloquei com aquela tag, é uma tag que a gente usa, e a partir daí eu sei exatamente as pendências que eu tenho de programação. Durante o processo, né, durante o curso, eu vou te mostrar como é que funciona. Novamente, atenção para o autor e atenção para o nome da extensão. Então, é essa extensão desse autor aqui que eu gosto de utilizar e de usar nos meus desenvolvimentos. Beleza? Então, aqui eu tenho duas extensões até então instaladas, que seria a da linguagem português e a To-Do. A To-Do já apareceu aqui embaixo, inclusive. Ele criou um ícone, né, aqui na minha barra do VS Code. Perceba que à medida que eu vou colocando extensões, vão aparecendo determinados ícones, vão aparecendo determinadas funcionalidades do VS Code que antes não existia. O que isso significa? Que se você pegar o meu VS Code, é um jeito de você trabalhar e de você programar. Se você pegar o VS Code de outra pessoa com outras extensões, vai aparecer de uma outra maneira para você. E isso é legal, por quê? Porque você cria seu próprio estilo, né, e as facilidades que você tem de acordo com o projeto que você estiver desenvolvendo. Próxima extensão que eu vou mostrar para você é a extensão do Bookmark. O que faz a extensão do Bookmark? Bookmark, ele vai marcar, eu consigo colocar marcas na minha programação para eu navegar. Então eu navego com as teclas, então eu marco determinado código e eu navego com as teclas para essas marcações que eu fiz. O To-Do me dá uma lista de tarefas e as marcações para eu navegar. Então, quando você vai alterar um código, e esse código é muito grande, tem várias partes, você faz determinadas marcações para você ir navegando, olhando as partes do código que você precisa, para você eventualmente estar desenvolvendo uma terceira parte desse código, uma terceira etapa aí no caso, onde você precisa dessas referências. Novamente, dentro do meu VS Code, Bookmark, presta atenção no autor e no nome da sua extensão. Perfeito? Vai instalar exatamente aquela que a gente quer. Novamente, o que apareceu para mim? Aqui, olha, aqui apareceu a Bookmark, aqui já tinha aparecido a To-Do, meu VS Code, já instalei o português, ele não apareceu em português ainda, por quê? Porque ele vai aparecer na próxima vez que eu inicializar. Então, se eu saio do VS e entro novamente no VS, olha só, eu percebo que ele já está com toda a interface em português para a gente desenvolver aqui. Perfeito? Próxima etapa, Node.js. Download Node.js. Nós temos aqui um site oficial do Node. Esse site é interessante você sempre acompanhar ele aqui, ó, que é o nodejs.org. Normalmente existe uma coisa chamada versão LTS. O que é a LTS? É a última versão estável, ou seja, aquela versão que ela está testada e está estável. Existe a versão atual, certo? E existem outras versões que você pode baixar. Eu, particularmente, gosto de trabalhar sempre com a versão LTS. A versão atual, ela tem aquilo que nós chamamos de últimos recursos. Esses últimos recursos são ótimos, né? Quando você está procurando novos recursos e assim por diante na linguagem que você vai trabalhar. Inclusive, isso não serve só para o Node, não. Isso serve para toda... A maioria dos softwares tem essa nomenclatura, tá? De você ter a versão LTS e de você ter a versão atual. O problema de você trabalhar com versão atual é que o teste está em andamento. Ela é muito consolidada, ela é segura, né? Na maioria dos casos, dependendo do fabricante, mas ainda é uma versão que ela está em fase de testes, de ajustes. Ou seja, nós podemos ter algumas coisas que vão funcionar de forma adequada, mas outras não vão funcionar tão bem. Especificamente, quando nós estamos num ambiente de produção,
A recomendação é sempre trabalhar com uma versão estável, com uma versão já testada, com uma versão de produção. Então, a versão de produção das coisas é a versão LTS. Já que a produção é LTS, então nada mais justo do que o desenvolvimento também estar dentro da versão LTS do software. Baixo novamente, olha, aqui eu tenho disponível para Windows, disponível para Mac, ou o código-fonte que aí eu posso compilar eventualmente na minha plataforma se eu quiser. Aqui no caso nós estamos utilizando a plataforma Windows, baixo, mesmo processo de instalação de qualquer outro software. E passo a fazer a instalação do meu Node. Aceito os termos, diretório de instalação, padrão, tudo padrão. Permita que ele faça a instalação no seu equipamento. Finish. Como que eu verifico agora se meu Node está instalado? Iniciar, cmd, e aí Node version. Node --version. O que é isso? Qual a versão do Node que está instalado? A versão do Node nesse equipamento, versão 14.17.0. Pronto. Próximo passo agora é eu fazer o meu programa de testes para ver se está tudo rodando beleza dentro do Visual Studio Code. Abro o meu Visual Studio. Inicialmente, ele mostra aqui para mim uma tela de introdução, né, onde ele tem aí algumas configurações que ele pede para eu fazer. Basicamente, arquivo, novo arquivo. E aí, quando eu crio um arquivo, ele tem uma coisa interessante que eu posso selecionar o idioma. Quando ele fala idioma, nós estamos falando de linguagem, né? Não é inglês, francês, alemão, mas sim a linguagem de programação que eu vou utilizar. Então aqui, por exemplo, eu poderia escolher para selecionar um idioma e escolher aqui o JavaScript, que é o que nós vamos programar. Uma outra forma é eu começar a gravar já o arquivo. E a partir do momento que eu gravo com uma determinada extensão, o VS Code entende que aquela extensão pertence a uma determinada linguagem. Então, automaticamente, ele faz essa conversão para mim. No nosso caso aqui, vou preferir fazer pela extensão do arquivo. Então, aqui eu, inicialmente, estou digitando, ele não está entendendo o que é esse arquivo, né? Porque ele não sabe qual é a linguagem que eu estou programando. E na hora que eu faço arquivo salvar ou Ctrl S, né? Eu vou muito pelo atalho, é uma característica de quem programa, né? Ir pelo atalho. Ele vai me pedir aqui aonde que eu vou gravar. Vou inicialmente criar uma nova pasta aqui dentro. Então, Ctrl S, botão direito, nova pasta. Aqui seria aula instalação. E aqui eu vou colocar o nome do meu arquivo, que seria teste.js. No tipo do arquivo, eu vou colocar lá como todos os arquivos, né? Ele já vai colocar um arquivo para mim chamado teste.js. Perceba que ele pegou lá, né, console.log, ele achou que o arquivo era .log, que a primeira linha lá ele identifica como nome de arquivo quando eu não determinei isso antes, tá? Então eu vou lá, altero, ponho lá o teste.js e a partir desse momento ele já mudou as cores. Por que ele fez isso? Porque ele identificou que agora eu estou programando em JavaScript. Então, a partir desse momento, esse VS Code identificou que esse arquivo é JavaScript, ele passa a me dar tudo aquilo que eu preciso para o JavaScript. Execução, como é que eu executo? Eu posso executar dentro do próprio Node, né? Aqui embaixo a gente tem uma tela de terminal, né? De saída e etc, que a gente vai utilizar também. Então, se você quiser, por exemplo, vir aqui, clicar nessa janelinha, entrar dentro da sua tela de desktop, dar um dir, você vai ver que você tem lá, é como se você estivesse ali num PowerShell do seu Windows, no caso aqui do Windows, né? Ou no Bash do Linux, se você estiver usando o Linux. Então, aí você entra, por exemplo, dentro da pasta que você criou o projeto, está lá o arquivo. Opa. E aí você pode colocar assim, ó, node test.js.
que ele vai fazer? Executou, olha. Tá? Então, estou dentro da pasta, Node e o nome do arquivo. Né? Ele sempre põe o ponto barra na frente, que é o padrão, né, da execução do Node, inclusive, e de sistemas operacionais modernos. Você colocar lá ponto barra e o nome do arquivo. Então, o Node, espaço, nome do arquivo, ele executou. Tá lá, olha. Ele executou esse código aí em cima que a gente escreveu. Né? O que acontece aqui? Eu posso ir pelo terminal, ou ao invés de eu usar essa janela terminal, eu posso fechar e eu posso vir aqui em executar. Eu posso iniciar a depuração quando eu entro com o debug, nós vamos ver também, ou executar sem depuração, Ctrl F5. Quando você faz um Ctrl F5 aqui, olha, ele pede para você escolher onde você quer executar esse projeto. Você quer executar no Chrome? Você quer executar dentro do Edge? Você quer executar no Node? Né? Você quer usar com uma extensão? Como é que você quer fazer para você executar esse código? Então, no nosso caso específico, eu recomendo você executar isso via Node. Então, você escolhe aqui via Node e ele joga na tela de baixo para você essa execução. Ele está dando um erro aqui, porque a configuração do ambiente de trabalho está um pouco diferente de você executar direto o código no sistema operacional, como nós fizemos anteriormente. Tem problema, depois a gente vai corrigir isso. O que interessa é que esse código está sendo executado, o Node está instalado, está sendo reconhecido pelo VS Code, e a partir de agora, o que nós fizermos aqui, dentro do nosso curso de desenvolvimento, do ambiente de desenvolvimento, nós vamos conseguir testar o nosso código em JavaScript. Próximo passo, TypeScript. Se eu pesquisar dentro da página do VS Code, dentro da página do Visual Studio Code, vou verificar que no processo de instalação dele, né, na documentação do VS Code, eu tenho lá dentro daquilo que a gente chama de Getting Started, quer dizer, o início, né? Iniciando tudo, né? Ele vai me mostrar algumas coisas aqui que ele me fala de extensão, né? O passo a passo, como é que eu faço e etc. Né? Aí eu tenho aqui dentro um cara chamado Setup. Deixa eu marcar aqui para você. Então aqui dentro eu tenho, por exemplo, um cara chamado Setup. Esse cara Setup aqui, olha, me dá aqui a plataforma exatamente o que nós fizemos, né? O jeito que eu faço, né? A forma de eu fazer a instalação, assim por diante, dentro do meu sistema operacional. Beleza. E aí, eu vou encontrar aqui agora a questão de como que eu faço essa instalação via TypeScript. Aliás, de como que eu uso dentro desse cara aqui o TypeScript. Aonde que eu vou ver isso? Vejo aqui do lado, ó. Aqui ao lado eu tenho TypeScript. Então, dentro da documentação do VS Code, né, para a gente fazer esse setup do TypeScript para a gente desenvolver. Então, TypeScript Tutorial. E aí ele fala assim para mim, olha. Né, para eu fazer o TypeScript, eu faço npm install -g TypeScript. Vamos conversar um pouquinho agora sobre esse cara chamado npm, importante durante todo o meu processo de desenvolvimento também. Então ele fala para eu instalar dessa forma e depois eu usar um tsc -version. Lembra que eu usei o node -version para ver a versão do node? Agora eu vou instalar o TypeScript e a partir daí eu vou verificar a versão do TypeScript com o tsc -version. Vamos lá então no primeiro passo, que é o npm. Pessoal, o que é o npm? npm, ele manipula, né? Ele gerencia os meus pacotes dentro da minha instalação. Então, se eu procurar aqui na internet o que é npm, basicamente aqui vamos pegar qualquer site, né? Uma referência que a gente tem aqui. E aí vamos lá. Ele é o gerenciador do pacote do Node, Node Package Manager, né? Que vem junto com ele e você precisa dele para você fazer o seu desenvolvimento aqui. Bom, o que ocorre aqui, olha. Então o NPM é um repositório, né? Então existe o repositório de NPM. É como se fosse, não, é um lugar onde todos os programadores, eu, você ou qualquer um outro, pode colocar o nosso código lá dentro. Então, quando eu dou um npm e vou instalar alguma coisa, ele vai lá nesse repositório, busca esse código que eu dei o nome, né? npm install alguma coisa, ou npm update, ou etc. Olha o que ele tem, baixa no equipamento como um módulo. Então, ele vai baixar dentro da sua instalação do Node como um módulo, e você pode passar a partir daí a utilizar
esse módulo no seu desenvolvimento. E aí ele vai criar, né? Depois nós vamos ver aqui como é que a gente cria esses pacotes dentro do Node para a gente automatizar isso. Quer dizer, a hora que eu for instalar de uma forma nova, como é que eu faço para instalar todos aqueles pacotes, né? Os dependentes, somente aqueles de desenvolvimento e assim por diante. Nós vamos entender como que isso funciona. A princípio, para a gente testar o nosso TypeScript, nós vamos utilizar esse NPM para instalar o TypeScript de uma forma bem tranquila, como nós vimos aqui no site da documentação, que é npm install -g TypeScript e tsc version. Lembrando aqui uma outra coisa, que esse -g, quando você colocar, quer dizer que você vai instalar global, ou seja, não será no diretório, né, que você está instalando. Então, se você tiver, por exemplo, dentro daquele diretório que nós criamos aqui um diretório chamado aula instalação. Essa aula está dentro do meu desktop. Então, se eu entrar aqui dentro de CMD, colocar lá CD, eu entrei dentro do diretório aula instalação. Esse diretório aula instalação está lá, teste.js, correto? Aí agora eu vou instalar o pacote chamado TypeScript. Então, como está lá na documentação, npm espaço TypeScript. Na documentação ele colocou o -g. Lembra disso? Olha só aqui, ó. Eu não vou colocar o -g agora para você ver a diferença. Aliás, faltou aqui, ó. npm espaço i espaço TypeScript. O i, pessoal, é de install. Estou abreviando a palavra install. A nomenclatura por extenso, ela é npm install. Aqui eu estou abreviando. npm espaço i espaço TypeScript. Veja que eu não estou colocando o -g. Olha o que ele vai fazer para mim. Então ele entra dentro lá do Node, né, da internet, do repositório do Node, e baixa o TypeScript para mim. A hora que eu faço um dir, olha o que ele criou aqui dentro. Ele criou um cara chamado Node Module. Node Módulos. Ou seja, módulo do Node. O que eu tenho dentro do meu Node Módulos? Eu tenho um cara chamado TypeScript. O que é isso? É o meu pacote de TypeScript que eu instalei via npm. Então eu fiz uma instalação. Lembra, eu não coloquei aqui o -g, eu coloquei o i. Então quando eu faço npm de install, npm install, sem colocar esse -g, ele usa o meu diretório atual para fazer essa instalação. E quando eu coloco o -g, ele instala no diretório padrão do Node que ele fez a instalação naquele momento que eu executei a instalação do Node.js dentro do meu computador. Então agora o que eu vou fazer? Eu venho aqui, eu quero apagar o Node Módulos. Apaguei, perfeito? Vou apagar esse package lock aqui install também, JSON, aliás. Opa, ls-la é Linux, né? Então aqui eu tenho só novamente o meu arquivo, né, de instalação de exemplo, que é o test.js. E agora eu vou fazer npm espaço -g, npm espaço install -g TypeScript. Enter. Vai fazer o mesmo processo de instalação. Porém, agora não é nesse diretório. Agora ele usou o diretório padrão do Node. E se você observar aqui, ele já falou para mim aonde que ele está colocando esse cara. Né? Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo? Ele me dá os diretórios de instalação que eu estou fazendo aqui para rodar. Perceba que esse diretório de instalação, pessoal, ele tem uma referência aqui em users, appdata, running, tá vendo? Ó? O outro aqui, ó, users, appdata, running, npm, node, módulos, tá vendo? Ó? E assim por diante. O que é isso? Isso é o seguinte, ele está instalando dentro do seu usuário. Né? Ele está usando ali, ó, C2.users, no meu caso, Zanata. Se você, por exemplo, trocar o usuário da sua máquina, fizer logon com outro usuário, às vezes esse pacote, se ele for instalado aí, ele não está devidamente configurado lá. Isso também vale para o Visual Studio Code, porque na verdade, o que esses softwares entendem? Se você está logado na máquina com o seu usuário, você troca o usuário, o outro usuário pode ter uma preferência de programação diferente da sua. Então, o ambiente de programação, ele é feito pelo usuário da máquina que você fez naquele momento da instalação. Tranquilo? Então, a partir de agora, como é que eu faço ali, seguindo a nossa documentação, lá dentro do site, está aqui na minha tela também, aqui embaixo, tsc, espaço, -- version. Então, vamos lá, olha, tsc, espaço, -- version. O que ele me disse? Versão do TSC.
4.2.4. A partir de agora, eu já posso começar o meu estudo de desenvolvimento dentro do TypeScript para eu rodar essa aplicação e esse curso que nós vamos trabalhar. Nós começamos inicialmente com algo de JavaScript e agora nós vamos partir para TypeScript. E o TypeScript, a diferença básica, para você ficar com água na boca da próxima aula, é você fazer o seguinte: quando você cria um novo arquivo, você seleciona. Agora eu vou fazer diferente, vamos pelo idioma que ele pediu. Eu escolho o TypeScript, aqui não é o TypeScript React, é o TypeScript que eu vou utilizar. Então eu escolho aqui o TypeScript e a partir desse momento, quando eu gravo, tá lá, olha, aula instalação, e eu vou colocar aí, ó, exemplo.ts agora. Então agora não é mais JS, é exemplo.ts, ou seja, um arquivo do tipo de TypeScript. E quando eu coloco isso, nesse momento, console.log, novamente o oi, você vai falar assim, não teve quase diferença nenhuma. Você vai ver essas diferenças bacanas entre o estilo de programação direto em JavaScript com o estilo de programação em TypeScript, que ele é tipado e vai te dar aí uma documentação bacana do projeto que você vai fazer. Para quem vai fazer projetos menores, JavaScript não tem problema. Para quem é muito organizado, porque tem gente que é muito organizada, programar em JavaScript, né? Ele consegue se organizar muito bem com JavaScript. Também não tem problema. No meu caso, eu gosto de uma linguagem tipada, eu gosto de trabalhar com classes e etc. E aí eu vou para uma linguagem, para um setup de linguagem onde eu uso o TypeScript. E aí ele vai transformar para mim. Eu escrevo em TypeScript, o TSC que nós vimos aqui, ele vai pegar aquele código TypeScript, vai transformar para mim em JavaScript e vai estar pronto para eu executar em qualquer ambiente de execução de JavaScript. Até a nossa próxima aula, começando com TypeScript na programação. Valeu!